Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, continuando o ensino doutrinário de Jesus no Evangelho. Para quem não sabe, nós da Sala dos Jovens dos Casais estamos fazendo um estudo sobre o ensino de Jesus nos Evangelhos. Nós dividimos esse ensino em 3 eixos. Nós começamos no meio do semestre estudando sermãos de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, que seria o primeiro eixo, onde nós estudamos por 15 aulas. Você consegue vê-las todas no nosso canal no YouTube, na playlist Escola Dominical, todas elas estão lá. Você pode rever, caso você já viu, e quem ainda não viu, estão lá todas as aulas explanadas, todos os sermãos de Jesus. E agora nós estamos no segundo eixo, as parábolas, onde nós estamos no quarto conjunto de parábolas. Nós trabalhamos na semana passada a parábola do semeador. Hoje nós vamos agora continuar Marcos 4, mas falarmos de uma parábola específica que só tem no seu evangelho, que é a parábola da semente ou a parábola do camponês paciente, que está lá em Marcos 4, 26 a 32. Estamos no quarto conjunto de parábolas, serão 14 no total. Depois teríamos o terceiro eixo, que seriam os discursos, né? Os sermãos estão no livro de Mateus, as parábolas estão presentes nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João é o único que não tem nem parábolas e nem sermãos. Eles têm geralmente discursos, ou prelúdio do texto do Evangelho de João, ou muitas vezes discursos, onde alguém pergunta algo e ele, nesse debate, nesse diálogo, ele traz um ensino doutrinário. Também pode ser uma oração, né, ou uma conversa entre os discípulos, isso que geralmente é padrão no Evangelho de João, por isso que eu resumi tudo em discursos. Então a gente vai estar estudando esse material doutrinário que só tem no Evangelho de João em mais 15 aulas. Ok? Então vamos iniciar a aula de hoje na quarto conjunto de parábolas, né, onde nós vamos trabalhar a parábola da semente do camponês paciente, Marcos 4, 26 ao 30. A gente vai ler até o 32 porque a gente quer também fazer uma ponte com a parábola do grão da mostarda, que nós já trabalhamos ao analisarmos o sermão do Reino de Deus, em Mateus 13, você pode conferir lá na playlist, mas aqui a gente só vai puxar do sermão a parábola do grão de mostarda para reforçar uma característica nessa parábola. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente da terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescendo, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais, aqui se assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Então, a gente tem que relembrar o contexto da parábola de Marcos. Lembrando que a parábola de Marcos, né, o capítulo 4, é o maior ensino doutrinário de todo o evangelho. O evangelho de Marcos é um evangelho mais de ação, né? Ele tem uma dramaticidade própria de uma escrita romana, onde João Marcos está escrevendo, segundo a tradição, segundo as memórias do apóstolo Pedro. Então ele é mais um texto de ação, por isso que ele está sempre em movimento e sempre Jesus fazendo algo, e o menor número de ensino doutrinário. Em Marcos 4, ele configura a parte de maior ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. E é onde eu já tinha dito na aula passada que Jesus ele está em Cafarnaum e ele pede emprestado o barco de Pedro para poder se afastar da praia, porque aqui ele já está bastante conhecido,
e ele ensina o seu ensino. Mateus também relata a mesma situação dele entrar dentro do barco lá em Mateus 13. Lucas, no capítulo 8, ele é o único que não relata Jesus ter entrado no barco. É possível que ele não queria ser redundante como Lucas 5, como eu já tinha dito, mas também é possível que o capítulo 8 de Lucas ser outra situação, até porque a família de Jesus aparece e nessa situação, se você for comparar em outros textos, Jesus não estava no barco quando a família quis procurá-lo, mas ele estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Mas o que isso aponta? Que Jesus não falava uma vez só um discurso, ele falava mais de uma vez. Então, provavelmente, o texto de Lucas, a situação é diferente do que o texto de Mateus e Marcos. Essa parábola é a única exclusiva de Marcos, é a única parábola que só tem no Evangelho de Marcos. E aí, por que isso acontece, né? Isso acontece possivelmente porque foi uma das primeiras parábolas de Jesus, pode ter acontecido, e que ele não repetiu tantas vezes, né? E que não ficou algo tão, tão estruturado como outras parábolas. Então, alguns dizem que por ser o apóstolo Pedro que relata o Evangelho de Marcos, ele tem esse conhecimento já que ele estava desde o início. Eu acho essa visão mais complicado. Outro elemento que eu acho mais provável é que Mateus e Lucas eles sempre tentam, no sermão das parábolas, conectar uma palavra com a outra. Então é muito comum essa ligação entre uma outra. A parábola do semeador ela não consegue se conectar diretamente a nenhuma delas, numa repetição própria de um pensamento judaico, onde você fala uma coisa e depois você reafirma outra coisa, como é possível no texto de Provérbios, por exemplo. Outro elemento que pode ser possível é que no texto de Marcos há um complemento diferente da parábola do grão de mostarda, onde, em vez de uma repetir a outra, como, por exemplo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que eles repetem a mesma ideia, aqui a parábola do semeador, ela dá um sentido diferente à parábola do grão de mostarda. Então, seria um texto estendido, né? Seria um texto estendido, diferente dessa dualidade que Lucas e Mateus sempre apresentam. Então, o formato da parábola do semeador seria uma estrutura estendida diferente dessa repetição dual que acontece em Mateus e em Lucas. Eu acho que esse pode ser o principal motivo de só Marcos ter essa parábola. O contexto é Jesus estar no barco e ele vai relatar 4 parábolas sobre o reino de Deus. Isso no Evangelho de Marcos. Em Mateus ele vai falar 7 com uma conclusão, que você pode ser 8 ou apenas uma conclusão, que é a parábola do escriba no reino de Deus, né? Ele fala que um escriba no reino de Deus é aquele que sabe tirar coisas boas e velhas de seu tesouro, do seu depósito ou do seu coração, que é a conclusão depois de 7 parábolas, né? No texto de Mateus. Em Marcos, não, são só 4, mas as 4 com o mesmo tema, falando sobre o reino de Deus, sendo a terceira e a quarta parábola a única que Marcos usa a expressão o reino de Deus é semelhante, e ele repete na parábola do grão de mostarda, por isso que pode ser pensado como material só a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda. Então, como eu havia dito, o tema são reino de Deus, mas ainda que o tema é reino de Deus, e ainda que eu falei que possa ter uma conexão com o grão de mostarda, para a gente entender cada parábola, é importante a gente entender especificamente a sua estrutura. Então, a gente vai entender a sua estrutura básica da parábola do semeador, para depois fazer conexões, para entender, primeiro, qual é a essência da parábola, e segundo, como ela se liga com as outras parábolas, e não ao contrário, senão a gente pode perder a essência do discurso dessa parábola. A sua estrutura de parábola é uma estrutura de contraste e similitude, né? Contraste, ele sempre apresenta duas situações
que, que se contradizem, né? No caso aqui, o homem, a ação do homem, que é pequena, né? E a ação da terra, que faz misteriosamente o grão progredir. Então, ele faz o contraste do como o homem ele quase não tem ação no processo de vida, de germinar a planta, como você vê na imagem, né? Então, ele dá mais ênfase à ação da terra do que à ação do homem, esse contraste. E é uma similitude porque são uma ordem de histórias, né, que procuram, dentro dessas ordens imagenéticas, o contorno todo da parábola. Então, a gente não pode tentar ver a parábola tirando cada um dos seus pedaços. A gente tem que ver ela em todas essas ordens de similitude, essas ordens de imagens que a narrativa traz. Então, eu não posso tirar o homem que semeou a palavra, eu não posso tirar a semente, eu não posso tirar a frutificação da terra e ele sendo ceifando como coisas separadas. Eu tenho que entender esse conjunto de imagens como uma coisa só. Por isso que é por contraste e por isso que é por similitude. Ou seja, essa ordem de fatos que narra uma ideia, tá? Então, é muito comum as pessoas pegarem essa parábola e tentar separar. Não dá. Tem que ser vista como uma coisa só, tá? E como que é a estrutura dela, né? Ela se divide em 3 ações. A primeira, a ação do homem, né, que saiu a semear e semeou a semente na terra, que a gente vê na parte B do versículo 26b e a parte A do 27a. É interessante a gente ver que tem 17 palavras. Por que eu pus aqui 17 palavras? Para a gente ver que ela não dá ênfase na ação do homem. Diferente do crescimento que a terra dá à semente, que está nos versículos 27b, 29 ao 29a, tá? Onde é descrito com 38 palavras, ou seja, o texto, a narração está dando muito mais ênfase à terra do que à ação humana. Isso mostra o próprio contraste que a gente está trabalhando. Depois você tem novamente a ação humana de não ceifar, de não semear, mas agora ceifar, e que é resumido em 10 palavras. Então você percebe que o contexto todo tem mais ênfase no centro da palavra da parábola, que é a terra, ou seja, e lembre-se, a terra aqui representada como uma comparação do que é o reino de Deus. Assim como misteriosamente a terra faz frutificar e dá o seu fruto, assim o reino de Deus atua automaticamente na sua progressão da revelação. Ou seja, onde não, ainda que o homem faça parte, não é ele o motor causador desse processo, mas sim Deus, tá? Então ele está trazendo a relação da terra com a relação do reino, tá? E aí a gente tem algumas, perdão, a gente tem algumas alegorias muito fundamentais para a gente entender da parábola. A primeira dela é o homem semeia, dorme e desperta e usa foice. São 4 ações do homem. Essas ações não querem trazer a inatividade do homem, mas ele quer mostrar que o homem não é causador. A ênfase não está na inatividade, mas que ele não é o causador da ação, tá? E até que a expressão que o pessoal muito gosta de utilizar para querer representar a atividade do homem é dormir e levantar-se à noite de dia. Na verdade, é só uma expressão de tempo, que mostra o tempo, que após semear, automaticamente a terra, no seu tempo, dá o seu fruto. É muito importante essa expressão de tempo no texto, porque, na verdade, ele está mostrando fases, etapas da terra. E isso é importante, porque essas etapas da terra são as etapas do reino. Então, ele está mostrando que, ainda que tenha a ação humana, essa ação humana não é a fundamental, mas sim da terra, que é o reino de Deus. E esse reino de Deus tem fases, tem eras,
tá? E elas acontecem automaticamente, sem ação direta do homem, tá? Por isso que tem uma expressão de tempo aí. Então, essa ideia de dormir e levantar à noite e dia é uma expressão de tempo, tá bom? E não uma expressão de inatividade do homem, tá? Segunda coisa que é muito importante é entender o centro está no pressuposto da ação da terra e não da inatividade do homem, tá? Por quê? A expressão chave disso está na frase por si mesma, né? Ele fala por si mesma frutifica. O que seria a palavra por si mesma? No grego, automate, que seria o quê? De forma espontânea. Essa palavra é usada 2 vezes na Bíblia, né? A gente vê na Septuaginta, quando ela traduz o Antigo Testamento no texto de Levítico, quando ele fala do ano sabático, que mesmo no ano de descanso a terra daria o seu fruto automaticamente, ou na abertura espontânea da porta para Pedro quando ele está saindo da prisão, né? E a porta abre naturalmente, espontaneamente, quando ele está saindo da prisão. Ou seja, a terra automaticamente produz o seu crescimento, independente da ação humana. Essa é a ideia. É algo natural, não é algo milagroso, é algo natural. Assim como você joga a semente e gera o seu fruto e você não sabe como, o reino de Deus vai progredir. Ele vai progredir. Você não sabendo como, você não percebendo, você não tendo essa percepção aparente, mas ele vai dar o seu crescimento, ele vai culminar automaticamente. Percebe que tem um começo e um fim. O que seria o começo desse reino? A semente. Jesus Cristo. Ele é a parusa. O reino de Deus é chegado. Né? João Batista está anunciando a chegada do reino. Por que Jesus não fala mais a chegada do reino? Porque o reino chegou, o reino está aqui, ali, o reino está dentro de vós, está diante de vós, que é Cristo. Cristo é o início do reino de Deus. É a semente aqui. E esse reino, que vem como servo sofredor, vai progredir até o juízo. Ou seja, o que ele está anunciando, o reino de Deus está presente. O reino de Deus se faz. Mas ele não se faz pela força do homem, ele se faz naturalmente segundo a vontade de Deus. Isso não está tirando o papel do homem, mas não é o homem o causador desse progresso do reino, desse propósito de Deus. Entenda isso. Então, cada fase é um estágio no tempo, um crescimento distinto do reino. Primeiro, o início do reino com Cristo, depois, a expansão desse reino da igreja mundial, que vai levar para os 4 cantos a palavra de Deus, e por último, o juízo, né? A colheita é muitas vezes aludida à ideia dos fins do tempo. A gente viu isso muitas vezes, né? Nas parábolas do reino, em Mateus 13, como também é uma alusão a Joel, né, capítulo 3, que fala sobre essa consumação dos tempos como um juízo. Logo, ele está apontando o início como o servo sofredor e o término como o rei messiânico que vai vir para julgar. Então, a parábola está contando a natureza do reino. Então, ele não vai vir pela força, como diz os zelotes, e nem pela observação das leis, como os fariseus. Ele vai vir naturalmente pelo plano de Deus na ação da figura de Jesus Cristo. É isso que Jesus está apontando no discurso. Então, a parábola não está ensinando como os homens devem agir, mas como as coisas funcionam no reino. Por isso, o centro é a ação automática da terra em produzir o seu fruto. Por isso, o texto descreve tantas vezes, dá ênfase à frutificação da semente, como um processo total do reino. E a periodização do tempo nessa fase, tanto a periodização da frutificação, primeiro a erva, depois a erva vai crescendo, frutificando até dar seu fruto, e a ceifa, essa periodização junto
com o tempo o homem levanta, dorme, até meter a foice, né, representa a expansão do reino, as fases do reino de Deus. Ou seja, do início, em Cristo Jesus, o servo sofredor, até o reino messiânico. Então, a ação do reino, esse objeto central, é automática e independe do ser humano. Ainda que ele faça parte, entenda isso. Ainda que você e eu façamos parte. Mas o reino de Deus vai progredir, tá? Se nós fizermos parte, nós estaremos junto com o reino, faremos parte do reino de Deus. Se nós não fizermos parte, nós seremos condenados. Mas o reino, a progressão do reino, vai acontecer com você ou sem você, comigo ou não. Esse é o ponto. Que é a ideia da teonomia. Deus não deu corda no mundo e saiu e foi embora. Deus controla o mundo do início da sua criação até hoje e até o fim dos tempos ele vai continuar, tá? Então, é uma coisa que a gente não é deísta, né? Onde acredita que Deus criou o mundo, deu sua corda, mas não interfere. Não, a gente é teísta, onde Deus criou todas as coisas e atua com todas as coisas. E essa é a natureza automática do tempo. Então é muito importante a gente entender que essa semente, essa representação da semente, é o reino de Deus. O reino de Deus começa com o quê? O que é essa cruz? Cristo. Então, a parábola mostra que automaticamente o reino vai começar na figura de Cristo e automaticamente, no tempo certo, ele vai levar a sua plenitude, ou seja, uma ação espontânea da obra de Cristo. Assim como o agricultor, que não tem participação nesse processo, assim os homens, os crentes, não terão. Que não fazem parte do processo, pois são servos. Mas lembre-se, o homem não é a causa. Rejeitando o quê? Por que ele está falando isso? Porque está desconstruindo a visão dos zelotes, que acreditam que o reino de Deus vai vir mediante uma revolução, um golpe armado que tiraria o poder dos romanos, ou até alguns fariseus que acreditavam nesse rei messiânico, a figura de Davi, que tomaria com forças, daí muitas vezes os fariseus, os rabinos, estarem dialogando com os zelotes, ou até outros rabínicos que viria pela observação da lei, e essa observação da lei traria a redenção do Messias, né? Então Jesus está tentando demonstrar, não é por ação humana, não é pela ação dos zelotes ou pela observação da lei, é pela graça de Deus. Aqui ele aponta pela graça, é a graça de Deus, sem mérito. Isso é importante porque tinha alguns discípulos de Jesus que eram claramente zelotes, como Simão o Zelote, daí Simão o Zelote, um dos 12, e Judas Iscariotes, que era outro possivelmente zelote. E vamos lembrar que não tem só os 12, tinham 150 discípulos. E muitos eram da Galileia, a sua maioria, né, dos 12 discípulos, só Judas não é da Galileia, né? Então, onde a sua maioria, né, seriam da Galileia, que era comum o movimento dos zelotes. Tá? Então, provavelmente, há um grupo de zelotes ouvindo essa mensagem e entendendo, né, que o reino de Deus, então, não veria pela força. Jesus está tentando deixar isso claro. Como também há na multidão fariseus para entender a natureza do reino, que o reino está na figura de Cristo. Tudo converge na cruz de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, tudo vai convergir na cruz de Cristo. O começo do reino e o fim. Tudo está nele, né? Não na ação humana. E como que a gente liga isso à parábola do grão de mostarda? Então, por que Marcos já vai ligar? Ele repete o início da parábola de Marcos 26 na parábola da grão de mostarda. O que nós podemos assemelhar ao reino dos céus? E ele continua. O reino dos céus seria como uma semente de mostarda. Olha que pequenininha. Que mesmo sendo tão pequena, quando ela germina na terra,
ela se tornaria a maior das hortaliças. O que ele está dizendo? Que esse reino de Deus, que começou em Cristo e vai ter o seu final, sua redenção, o fim dos tempos, é também aquela semente que vai se espalhar por todo o mundo e que nada poderá obstruir essa mensagem. Então ela começa com Cristo, passa pela Igreja dos Apóstolos e chega onde? Ou seja, a concretização do reino virá. E ela virá por onde? O reino de Deus é como uma semente. Por isso também nós podemos entender a parábola da semente como a semente, a palavra de Deus, que quando a pessoa ouve, automaticamente ela entra no seu coração, a graça de Deus atua, a graça de Deus para levar essa pessoa ao arrependimento. Então não é ação humana, mas é a ação da graça de Deus. Por isso, o nosso papel é semear e ficarmos, como diz lá Jesus em João 4, 38, 35, 38, preparados, prontos para a ceifa. Ou seja, anunciarmos a palavra, mas sempre estarmos olhando se está pronto para a ceifa, ou seja, estarmos cuidando dessa pessoa, né, para a maturidade cristã, que é a figura da ceifa aqui, tá? Então, a verdade do reino de Deus é a semente e a terra é a alma, onde está pronta para receber a semente, porque o coração do homem, ela necessita inerentemente de Deus. Ela tem um desejo de Deus, por isso que em cada religião a gente tem diversas religiões, ela necessita. Até quando a gente fala do ateísmo hoje, ela é uma substituição de Deus. Quando Stephen Hawkins vai falar que o universo ele existe porque ele precisava existir, olha, primeiro, se ele precisava é porque ele é um sujeito. E segundo, se ele pode criar algo, então ele é um sujeito com uma força criadora. Ou seja, quem ele é? Deus. Né? A única coisa que você não vai chamar ele de Deus, você vai chamar esse sujeito, né, que tem esse poder de força natural, de universo. Mas ele tem as tipificações de um Deus. Um Deus que é um sujeito, porque ele precisava ser criado, e um sujeito que precisava ser criado com poder de Deus. Então, ou seja, sua metafísica ele tenta desconstruir Deus, mas na sua tipificação metafísica ele aponta para um Deus ex-humano, né? Um max machine, né? Uma máquina do universo. Se é uma máquina do universo que cria coisas, como que a gente pode tipificar o nome dessa coisa? Né? Então, eles sempre substituem, eles sempre precisam colocar um Deus, ainda que mudam seus nomes com o decorrer do tempo. Porque a alma inerente, ela necessita de Deus. Por isso que ela está pronta para ouvir a mensagem. E é pelo poder da mensagem na palavra de Deus que as pessoas serão transformadas, que elas vão receber e ser transformadas. E aí, pessoal, entenda uma coisa. Como Jesus não vai tratar aqui, ele só vai falar para nós crermos nessa mensagem que ela tem o poder para transformar as pessoas. Né? Eu estou fazendo uma ligação com um grão de mostarda. Tenha fé que seja, ainda que pequena, ainda que aparentemente uma mensagem que não vai transformar o mundo na sua aparência, ela vai crescer e vai transformar. Isso não quer dizer que atua automaticamente pelo seu poder, inerente pelo seu poder, que a pessoa não possa resistir à mensagem. Tá? Isso é outra coisa que foi tema da parábola do semeador. Aqui não é esse tema. O tema é o poder da mensagem. Então, qual é o nosso papel como servos do reino? O reino virá de qualquer jeito. E nós, como servos, é o que fala no grão de mostarda. É lançarmos a semente que ela vai crescer e vai levar todo mundo. Né? Vai se espalhar por todo mundo. E como servos que queremos fazer parte disso, né? Não que Deus precise de nós, porque se não tiver nós, vai ter outra pessoa que vai fazer crescer. Nós fazendo parte, nós não vamos fazer pelo nosso mérito, mas pelo mérito dessa semente que, por si mesmo, vai levar as pessoas a ser transformadas. Né? Por isso que a semente é a palavra, o reino de Deus, enquanto que a terra é o coração dessa pessoa sendo transformada pelo Espírito Santo, uma vez que essa terra, essa alma necessita de Deus. Né? E aí eu dei o exemplo de como cada um representa essa figura de Deus. Por isso,
vale a pena nós orarmos, vale a pena nós ensinarmos, porque pelo poder de Deus, né, como Paulo diz, eu não prego por palavra, nem por conhecimento, mas pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que as pessoas serão transformadas. E aqui aponta novamente a sinergia, né? A comparação da terra, que produz seu fruto, mas a necessidade do servo que vai levar a mensagem, né? E aí você tem a sinergia entre a ação humana e a ação da terra, ainda que o foco aqui é a terra, é o poder dela. Então nós temos que só lançar essa semente, né? Daí o reforço da ideia do grão de mostarda, tá bom? Então, o que a gente está vendo? O reino de Deus é como uma terra que iniciou em Jesus Cristo e vai levar ao fim dos tempos. Vai vir a vinda de Jesus, não importa o que nós façamos, isso é independente. Não é por força humana, é por ação da graça de Deus. Isso é a anunciação da graça de Deus. Basta nós, grão de mostarda, cremos nessa mensagem, que nós seremos salvos, como a terra inteira será cheia por essa mensagem. Daí a ligação com a grão de mostarda. Como também essa ligação grão de mostarda mostra que nós, como mensageiros da mensagem, nós temos que crer não nas nossas palavras, nem no nosso intelecto, mas no poder da mensagem que vai transformar o coração da pessoa, ainda que nós aparentemente não percebemos, achamos que não, mas é pelo poder dele, e ele vai transformar cada coração. Por isso vale a pena ensinar, vale a pena orar, porque é esse poder que leva à transformação das pessoas. E daí a gente vê a sinergia entre a ação do homem, ainda que mínima, mas sendo servo próprio para o crescimento do reino. E o que nós podemos aprender dessa passagem, né? 3 coisas fundamentais. Nós não podemos perder a fé na vinda do reino de Deus. Nós temos que ter paciência. Porque assim como a semente, não sabendo como ela cresce e dá seu fruto, você não sabe direito como isso funciona na terra, você olha para a terra e ela está lá e não tem nada apontando, assim ela vai nascer. Assim como um cafezal que demora de 3 a 4 anos para dar uma boa safra, assim virá o reino de Deus ao seu tempo. E a gente não tem que se preocupar, mas será que vai dar fruto? Mas será que vai vir? Ele virá automaticamente, ele virá. Então a gente não pode perder a fé, a paciência que o reino virá, mas no seu tempo com uma terra que dá seu fruto no momento certo. Então essa é a primeira aplicação. Não perder a fé, ter paciência que o reino de Deus virá, ainda que aparentemente isso não aconteça. Segundo, perseverarmos como servos do reino, que apesar das dificuldades e obstáculos, continuamos jogando a semente da palavra de Deus, porque o poder está nela e não em nós, o poder está no reino e não em nós. Por isso que nós não podemos parar de perseverar, de anunciar e orar. E terceiro, ainda que nós não vemos as vidas ou o reino de Deus, o nosso papel de servo é ser como Noé. Pensa Noé, né, na história de Gênesis. O cara montando uma arca imensa num monte, no topo de um monte, numa época bíblica que não chovia. E dizendo, olha, vai vir um dilúvio, estejam preparados. As pessoas falam, mano, você está a milhares de quilômetros do mar e não chove, cara. Tipo, você é louco. Então as pessoas vão te achar louco. Essa é a moral do texto. As pessoas vão te achar louco, né? Mas você tem que continuar anunciando, pregando, porque assim como o tempo de Noé, o juízo virá e as pessoas têm que estar prontas. E o nosso papel é não só crermos, mas anunciarmos a mensagem. Amém? Então, esse é um ensino da parábola da semente. É uma dupla ação com a grão de mostarda. Além de entendermos a ação automática teonômica de Deus, da sua graça e redenção na figura de Cristo, nós também vamos ver o nosso papel
como servos desse reino que tem que anunciar a palavra e queremos fazer parte, porque se nós não anunciarmos, outras pessoas anunciarão, e essa palavra vai chegar nos quatro cantos anunciando a redenção e o juízo de Deus. Amém? Então vamos orar para concluir a aula de hoje. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ensino e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a não perdermos a nossa fé na vinda do reino, ainda que aparentemente nos nossos olhos não vejam, nós possamos crer continuamente na sua vinda e no seu juízo, e que nós possamos, como servos, estarmos prontos, crendo nessa mensagem e anunciando, para que cada vida possa ouvir das tuas palavras e assim também entrarem no reino de Deus. Como entendermos que o teu reino não vem pela nossa força ou pela nossa capacidade, mas pelo poder inerente da semente do reino de Deus, a palavra de Deus e do seu Espírito Santo, e não de nós. Por isso, tira dos nossos fardos, mas coloca a nossa fé em ti, pois o justo viverá pela fé. Abençoa esse domingo e o culto dessa noite e essa semana. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Então, te espero no próximo domingo. Até a próxima aula. Abraço.